Evangelho deste 25º domingo do tempo comum nos mostra uma dimensão interessante da economia salvífica, do caminho da salvação no mundo. Eu muitas vezes gosto de dizer que o reino de Deus é dos espertos. E de fato, no Evangelho deste domingo, do capítulo 16 de Lucas, Jesus nos mostra a história de um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. E este administrador, não sabendo cavar, não tendo força para este tipo de trabalho, nem mendigar, porque se envergonhava disso, decidiu de remeter as dívidas dos credores do seu dono, aparentemente algo extremamente desonesto. Acabou doando aquilo que não lhe pertencia. Ao cara que devia 100 barris de óleo, ele cobra apenas 50 barris de óleo, outro que devia 100 medidas de trigo, vai cobrar apenas 80, e assim por diante. O Senhor acabou elogiando este administrador desonesto. Mas por quê? E aqui é o sentido do Evangelho. Porque disse o Senhor: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. O que então o Senhor de fato quer elogiar? A capacidade de administrar com esperteza os bens. Os filhos das trevas se preocupam muito mais com o dinheiro, com os bens terrenos, com as riquezas que passam e que acumulam muitas vezes de forma desonesta, como lemos na primeira leitura de Amós, do capítulo 8, de quanto os filhos da luz não administrem com esperteza, com capacidade, com inteligência, com criatividade para acumular as riquezas eternas, aquelas que não passam. Enquanto os filhos das trevas adulteram balanças, dominam os pobres com dinheiro, os humildes por um par de sandálias, como lemos ainda em Amós 8, enquanto eles usam todo tipo de esperteza para enganar os outros, apenas para acumular riquezas passageiras, os filhos da luz muitas vezes falta aquela criatividade, aquela ousadia no Espírito Santo para conseguir enriquecer-se verdadeiramente na graça de Deus, nos tesouros eternos que através da caridade podemos acumular nos céus. E por que nós então, que acreditamos nos bens que não passam, não nos enriquecemos perante Deus? Em vez de nos enriquecer perante os homens ou nos preocupar com as coisas materiais de forma imprópria, dando mais importância ao dinheiro que passa que não aos dons e às riquezas que não passam. Existem dois caminhos: quem serve a Deus, quem serve o dinheiro. E muitas vezes quem serve o dinheiro usa mais esperteza para enriquecer-se, mesmo que este caminho leve à perdição. Agora, na segunda leitura, nós entendemos muito claramente, nesta primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois, como lemos, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Como o Senhor então nos ensina a percorrer este caminho da salvação? Qual o caminho para que todos sejam salvos? E o Evangelho é muito claro: usar o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles, de Jesus, vos receberão nas moradas eternas. É muito interessante. Os padres da igreja dizem que os pobres são os porteiros do paraíso. E da mesma forma em que nós realmente os auxiliamos na terra, eles, os pobres com quem Jesus se identifica, nos acolherão e nos julgarão. Serão eles que abrirão as portas do reino dos céus, na medida em que nós, durante a vida terrena, abrimos as portas do nosso coração e repartimos as nossas riquezas e os nossos bens. Aquilo que edificamos na terra para auxiliar os pobres será aquilo com que nós estamos desde já edificando a morada eterna que nos acolherá no fim da nossa existência terrena. Este administrador, então, falso, desonesto, que esbanja os bens do seu dono, o que faz? Ele se sabe fraco para um trabalho pesado, ele se sabe incapaz de pedir esmola, então
perdoa as dívidas, remete as dívidas. Ele doa, ele usa do dinheiro injusto para criar amizade, para conquistar o coração de amigos que um dia poderão acolhê-lo, uma vez que o dono dele irá despedi-lo do trabalho. Esta é a vida humana, é incrível. Toda a vida eterna depende da forma com que nós usamos os bens terrenos. É a administração dos bens pequenos, daquilo que vale tão pouco perante a eternidade, que irá determinar a nossa felicidade eterna. Por isso Jesus diz que nem fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e que nem justo nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Aquilo que é dos outros é aquilo que pertence aos pobres. De fato, nesta terra somos apenas administradores dos bens que não nos pertencem e que temos que utilizar para o bem comum. Ninguém pode servir a dois senhores, termina o Cristo neste Evangelho, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, como poder utilizar os bens terrenos? Como poder fazer de forma que nós possamos realmente administrar bem a verdadeira riqueza, aquela que não passa? Vamos ver, vamos entender mais profundamente. Nós temos tesouros que passam e tesouros que não murcham, tesouros que enferrujam e tesouros que são eternos. O que nós, como pessoas espertas na administração, temos que fazer? Entender que a vida eterna é construída e gerada pela forma com que administramos os bens terrenos. Todos nós, no fundo, na hora de prestar conta da nossa administração, quer dizer, da nossa vida, percebemos que somos um pouco tortos, que significa que todos nós temos defeitos que nunca conseguiremos, de qualquer forma, ao longo da vida, talvez superar. Alguém não sabe trabalhar porque não tem força, outros não sabem mendigar porque tem vergonha. Alguém não consegue superar uma tentação, uma dificuldade, outros, mesmo esforçando-se ao longo da vida toda, acabam caindo sempre nos mesmos pecados, nos mesmos defeitos. Senhor, eu não sei. A grande capacidade da vida é aquela de reconhecer-se fracos e pecadores. Esse é o primeiro passo para adquirir a vida eterna. De fato, o único pecado que não pode ser perdoado é aquele que nós não temos a coragem de reconhecer e de confessar. É muito bonito, numa das pregações, o Papa Francisco tem falado que na igreja temos pecadores, e todo mundo sabe de ser pecador, temos santos e temos hipócritas. E ele nos diz: santo é aquele que realmente reconhece de ser um pobre pecador e se humilha perante a consciência do próprio pecado. Hipócrita, aquele que finge de não ser pecador e não reconhece suas culpas. Uma vez que eu, como este administrador, reconheço, não tenho força para acabar, não sei mendigar, não tenho vergonha, eu já me abro para a salvação. Mas o outro passo é exatamente aquilo que faz o administrador iníquo. Eu posso perdoar as dívidas. Eu que tenho consciência de ser fraco e pecador, posso, porém, perdoar para ser perdoado, como rezamos sempre no Pai Nosso. Eu posso dar, sabendo que na mesma medida em que dou, receberei eternamente bens eternos. De fato, qual é a riqueza de Deus? O que se opõe ao Deus dinheiro? Não podemos servir a dois donos, ou amaremos um e iremos odiar o outro, ou vice-versa. Deus é rico em misericórdia, como lemos em Efésios 2:4. Deus rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo quando estávamos mortos em nossas faltas. Com a mesma gratuidade com que Deus nos ama enquanto pecadores, precisamos aprender a amar os outros, mesmo aqueles que não merecem, mesmo aqueles que são de qualquer forma devedores para conosco. E aqui está a nossa riqueza. A nossa riqueza é poder servir a Deus e não aos bens deste mundo. Em outras palavras,
que a riqueza deste mundo deve servir a Deus e não o contrário. Quantas vezes, até sem perceber, podemos servir-nos de Deus para nos enriquecer. Dizia um santo homem, um meu amigo da Itália, que a pior desgraça que possa acontecer a um padre é morrer mais rico de quando foi ordenado sacerdote. Mas isso, de alguma forma, nas devidas proporções, vale para todos os cristãos. Ai daqueles que se enriquecem perante os homens e não se enriquecem perante Deus. Se o dinheiro que usamos não é finalizado ao amor, se torna a porta da eterna condenação, que já começa aqui, uma porta que me abre um vazio, uma falta de sentido na minha própria existência, pois a eternidade, repito mais uma vez, começa aqui, a vida eterna já posso saboreá-la nos relacionamentos, nos caminhos de cada dia. Mas se o dinheiro é finalizado ao amor, aí se torna a porta do paraíso, onde os pobres, os porteiros do paraíso, nos acolherão, tendo sido acolhidos por nós ao longo desta vida terrena. De fato, sabemos que a caridade cobre uma multidão de pecados, todas as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, as minhas falhas, cobertas pelo amor. E como lemos na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 13, o julgamento será sem misericórdia para quem tiver agido sem misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Se não conseguimos ser perfeitos, podemos aprender a sermos misericordiosos. Esta é a grande alegria da nossa vida. A misericórdia que é a alegria do coração de Cristo, é a alegria do coração do Pai, e a alegria também do nosso coração feito à imagem do coração de Deus. Na nossa vida, as contas nunca baterão exatamente. As nossas contas sempre serão falhas perante o Senhor da minha vida e o Criador do Universo. Somos todos pecadores, administradores de alguma forma injusto, mas podemos ser pelo menos espertos. Como sermos então salvos? Perdoando aos nossos devedores, usando de misericórdia, comprando com os bens deste mundo os bens eternos. E os nossos devedores assim se tornarão nossos credores. E toda vez que temos oportunidade de perdoar, na verdade, nós é que ganhamos uma medida transbordante, eterna, de amor. É muito bonito aquilo que aconteceu com meu amigo, um empresário, que, na verdade, aproximando-se de mim, me dizia: Padre, eu vejo a tua pobreza, gostaria de poder dar tudo. Eu disse para ele: não, a tua forma de dar tem que ser diferente. O consagrado é chamado a deixar tudo, lá, na raiz da sua existência, da sua entrega, e da vida. Mas o leigo é chamado a administrar bem os bens passageiros, para abrir as portas do céu, para tantos irmãos que precisam da sua caridade. E por isso, tem que ser um bom administrador, crescer na tua capacidade de administrar, mas não para enriquecer-te para você mesmo, mas para enriquecer-te perante Deus, fazendo diferença na vida de tantos irmãos pobres que podem ser auxiliados pelo trabalho, pelo emprego que você pode oferecer e pelos bens que você pode administrar, criando um bem-estar comum. Pois todos os dons que recebemos são dados pela utilidade comum. Esta é a capacidade, esse é o sentido da vida cristã. Nós podemos mostrar para o mundo um novo modo de viver. Uma vida que respeita a natureza, uma vida que respeita a vida dos nossos irmãos. Uma vida que não se preocupa apenas de explorar os pobres ou os bens terrenos, mas de administrá-los com toda a responsabilidade perante o mundo, perante a criação, perante as criaturas, perante o Senhor das criaturas, que nos pedirá conta da nossa administração. É bonito aquilo que falava São Francisco de Sales. A um carro de caridade, dizia, conduzido pela soberba, eu prefiro um carro de defeitos conduzidos pela caridade. Sim, tudo passa nesta vida, mas a caridade permanece para sempre. Que sejamos então espertos ao longo da nossa existência para poder realmente experimentar a alegria do paraíso desde já e comprar com os bens que passam os bens eternos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um dia repleto de alegria no amor, pois tem mais alegria em dar do que em receber. Um bom domingo para todos.